Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês sobre aglomerados de galáxias, grupos de galáxias e aglomerados, né? É o nome mais comum que a gente dá para os aglomerados maiores, né? E é o nosso, digamos, o nosso primeiro passo em direção à cosmologia hoje. Então, de hoje e nas próximas aulas, nós vamos falar sobre alguns princípios e várias observações cosmológicas, tá? Consequências disso. Eu vou buscar dar uma ênfase bastante observacional nesse aspecto, porque a cosmologia é uma área um pouco selvagem da física teórica, né? Onde vale qualquer coisa, parece aparentemente que vale qualquer coisa, e então eu vou tentar manter os nossos pés no chão, dando um enfoque assim observacional do que a gente tem de dados, o que esses dados dão de respaldo ou não para vários modelos cosmológicos que estão por aí, várias ideias cosmológicas que tem por aí, umas bem estranhas, outras não tanto, tá? Então começamos hoje a trilhar esse caminho aí da cosmologia, falando dos grupos de galáxias. Vamos tentar nos localizar no universo. Eu vou apagar aqui a luz um pouquinho para melhorar o contraste. Tentar nos localizar no universo. Então nós estamos aqui, né, na Terra, para vocês terem uma ideia das dimensões e da estrutura do universo. Então nós começamos aqui na Terra. Então nós estávamos lá na Terra. Aqui nós temos o Sistema Solar. Então o Sol no centro, a Terra, o terceiro planeta. E vários outros aí. Essa figura mostra também planetas menores do Sistema Solar, vários corpos. Em seguida nós temos a vizinhança do Sistema Solar, então o Sol no centro, né? É a vizinhança, né? Mas o Sol no centro só por uma questão geométrica. E a vizinhança das estrelas mais próximas a alguns poucos anos-luz da gente. Então essa é a vizinhança do Sol. A vizinhança é bem próxima da gente. Em seguida a nossa galáxia, a Via Láctea. Nós estamos aqui, né? Mais ou menos por aqui, essa distância do centro da Via Láctea. E em torno da Via Láctea, então, nós temos o que nós chamamos de grupo local de galáxias. Então, nós podíamos fazer aquela imagem, né, do Sol e as estrelas próximas do Sol. Agora é a mesma coisa, só que em torno de galáxias. Então, nessa vizinhança próxima da Via Láctea, nós temos algo em torno de 50 galáxias, um pouco mais. Esse número aumenta com o tempo, porque algumas galáxias são pequenas e nós ainda podemos descobrir novas galáxias aqui, tá? Elas se confundem no fundo do céu como um todo, tá? Porque são pequenas e pouco luminosas. Mas se destacam dessas 50 e tantas galáxias, duas galáxias nesse grupo. Duas galáxias são muito importantes. A Via Láctea, a nossa galáxia que está em vermelho, e a galáxia de Andrômeda. Então aqui foge um pouco aquele quadro de insignificância ou irrelevância do lugar onde a gente estava, né? A gente estava num planeta em torno de uma estrela que era só o terceiro planeta, nada demais em relação aos outros planetas. Tem planetas rochosos, gasosos, etc. Mas, enfim. Depois, o Sol era uma estrela comum, como já falamos, né? E estávamos numa posição comum dentro da nossa galáxia também, nada demais. Agora um pouco diferente, nós moramos em uma galáxia privilegiada, nesse aspecto diferente. Privilegiada porque a nossa galáxia é muito grande. Então nós estamos num grupo local de 50 e tantas galáxias próximas umas das outras. Há duas galáxias que são mais importantes, uma delas é a nossa. A outra é a galáxia de Andrômeda. Se você reparar, né, você vai ver que há um grupo grande de galáxias em torno da gente e outro grupo grande de galáxias em torno de Andrômeda. As duas dividem as atenções aí nesse grupo local de galáxias, tá? As duas são galáxias espirais com massas bem altas. Por isso que pode ter as outras em volta, né? Sim, é por isso que tem as outras em volta. Elas estão orbitando as duas. Eu tenho um grupo de galáxias orbitando a Via Láctea e um outro grupo de galáxias menores orbitando a Andrômeda. Todas essas galáxias que fazem parte do grupo local, supostamente estão ligadas gravitacionalmente. Eu digo supostamente porque algumas galáxias pequenas não é tão simples provar isso, né? Mas em função da massa desses corpos e tal, a gente pode assumir uma coisa dessas, né?
importância de Andrômeda é que Andrômeda é tem duas galáxias importantes e a Andrômeda é uma delas. Ela é grande, né? Massiva, e tem um grupo grande de galáxias em torno dela. Então, as duas, elas concentram, né, a dinâmica gravitacional aqui nesse grupo local de galáxias. Uma importância gravitacional nesse grupo, né? Das galáxias menores, a gente tem vários tipos de galáxias. A maioria delas elípticas pequenas, elípticas anãs, tá? Então, há uma variedade bem grande de galáxias nesse grupo local. Seria uma espécie do nosso sistema solar de galáxias aí, tá? Só que é como se tivessem dois sóis, na verdade, duas galáxias importantes, centralizando essa estrutura. Daquelas galáxias que estão orbitando a nossa, tem duas galáxias que chamam a atenção. Tem três, na verdade, a Andrômeda também chama, mas ela não está tão próxima de nós, né? Vai a outra grande galáxia. Duas chamam a atenção, estão muito próximas de nós e chamam a atenção porque são visíveis a olho nu. Se você olhar, num lugar que o céu colabore, né? Que seja um céu bem escuro, mas se você olhar num lugar que o céu seja bem escuro, próximo ao Cruzeiro do Sul, um pouco mais embaixo do Cruzeiro do Sul aqui, né? Você vai ver duas manchas, duas regiões nebulosas, que são as chamadas nuvens de Magalhães. Foram descobertas, né, pelo Magalhães, o navegador, quando ele estava fazendo, né, as expedições para o hemisfério sul, né, tentando contornar o Cabo da Boa Esperança na África do Sul, para tentar chegar na Índia, né, pelo mar. Então, ele né, em uma dessas excursões, ele descobriu essas duas galáxias, tá? As nuvens de Magalhães. Então, são galáxias que são visíveis a olho nu, dá para ver bem claro essas galáxias, parecem manchas. Na verdade, você vai ter o Cruzeiro do Sul, ele tá quase, assim, visualmente, né, ele tá enfiado, colocado dentro da mancha da Via Láctea, basicamente, tá? Então, elas estão um pouco abaixo daquela mancha principal da Via Láctea. Então, um observador desatento pode achar que faz parte daquele caminho de leite que a Via Láctea forma, mas não faz parte, ele está mais embaixo, tá? E observando com cuidado, a gente descobriu que são duas galáxias. Tem uma que é maior, que é a chamada Grande Nuvem de Magalhães, e a outra menor, que tem um nome não muito criativo, a Pequena Nuvem de Magalhães, né? Então, tem a grande e a Pequena Nuvem de Magalhães, e elas estão bem próximas da gente. Na realidade, elas já estão, se acredita, em processo de fusão com a Via Láctea. Assim como várias daquelas galáxias próximas vão acabar se fundindo com a Via Láctea e com a Andrômeda, e eventualmente todo o sistema pode também passar por processo de fusão, né? Como nós já vimos em algumas simulações de galáxias e evolução do universo que eu mostrei para vocês, isso é bastante comum. Então, eu separei um vídeo que fala de algumas propriedades das nuvens de Magalhães, que foi feito em função das descobertas de um telescópio que a NASA lançou, o SWIFT, que é um telescópio que observa em ultravioleta, tá? E ele tirou várias imagens dessas galáxias. I'm Stefan Immler, an astrophysicist at NASA's Goddard Space Flight Center. I'd like to take you on a tour of two nearby galaxies in our cosmic neighborhood, the Large and Small Magellanic Clouds, as captured in ultraviolet light by NASA's SWIFT satellite. These images are the highest resolution wide-field surveys of the galaxies at ultraviolet wavelength. Both of these galaxies are less than 200,000 light-years away, and each contains a few 100 million stars like our Sun. If you live or travel to the southern hemisphere, you'll see both of these galaxies as faint cloudy patches in the night sky. Both galaxies orbit our own as well as each other. Of the two, the LMC is physically larger and nearer to us than the SMC. Their messy shapes are a product of gravitational interactions between them, tidal forces from the much bigger Milky Way, and internal processes like star formation. In visible light, we see a mix of sun-like stars, along with pink patches that mark star formation regions, where hydrogen gas is set aglow by the light of young stars. These are especially prominent in the LMC. Viewed at higher energies in the UV, the LMC looks very different. This wavelength blocks out the older stars, mostly showing those less than 500 million years old. These galaxies are relatively small, but they're also very close to us. This means they appear much larger than the field of view of Swift's telescope, so we had to take many different observations and stitch them together.
Swift had to image 172 separate fields in 2,200 short snapshots to take in the whole galaxy. The LMC's most striking feature is the dramatic Tarantula Nebula. This is the most active star factory in any of the dozens of galaxies in the local group, which includes the Milky Way and Andromeda. Thousands of stars form each year within cool, dark molecular clouds. Once they start shining, they blow off their birth cloud with powerful outflows called stellar winds. These winds, in turn, sculpt the gases into the Tarantula Nebula's spider-like shape. One star here, named R136A1, is one of the most massive known, weighing more than 260 times the Sun. The LMC holds more than 1,000 star clusters formed during previous rounds of star formation. We mostly see hot, young, luminous stars, plus a few stars in exotic stages as they near stellar death. Wherever there are hot, young and massive stars, there are also supernovae. In 1987, the closest stellar explosion in more than 400 years occurred in the outskirts of the Tarantula Nebula. Even 26 years later, the afterglow of the explosion remains detectable in the ultraviolet. All told, the new Swift mosaics reveal about 1 million objects in the LMC and about 250,000 objects in the smaller, less massive and more distant SMC. For this mosaic of the SMC, Swift imaged about 50 fields and took 656 snapshots. One interesting feature is the massive young star cluster NGC 346. It contains the SMC's brightest star, HD 5980, a triple star system where all members are among the most luminous stars known. The intense light and strong outflows from these stars mold the surrounding gas into a shape resembling a cobweb. The Swift UV mosaics allow us to study the evolution of young stars in the LMC and SMC all in one view. That's impossible for us to do for our own galaxy because we're inside it. The images give us a panoramic window into how stars are born, evolve and die across two complete galaxies. That gives us fresh insight into the many ways stars transform the universe into what we see around us today. Então, como ele falou ali, né, as nuvens de Magalhães oferecem uma oportunidade impressionante para a gente estudar outras galáxias, porque são duas galáxias muito próximas da nossa e que permitem com que a gente faça um estudo detalhado das estrelas que estão ali. E elas têm uma variedade grande de estrelas, porque elas estão formando estrelas agora. Então tem estrelas muito massivas e estrelas passando pelo processo de nascimento e também estrelas passando pelo processo de morte. Então permite que a gente teste os modelos evolucionários para estrelas e teste também modelos de interação de estrelas dentro das galáxias irregulares, etc. E é muito importante, né, estudar essas duas galáxias mais próximas da nossa. Agora, do grupo local, a galáxia que com certeza chama mais a nossa atenção é a galáxia de Andrômeda. Também é uma galáxia que você consegue ver com facilidade no céu à noite, não a olho nu tão fácil, né? Mas com qualquer telescópio pequeno você consegue identificar a galáxia de Andrômeda. Uma galáxia fácil de ser observada, né? De maneira, digamos, amadora, assim, você não precisa de um telescópio profissional para observar a galáxia de Andrômeda. E outra característica interessante dela é que ela e a Via Láctea vão se chocar daqui a um certo tempo, né? Em torno daqui 4 bilhões de anos, mais ou menos. As duas galáxias vão se colidir, vão se fundir, na verdade, e formar provavelmente uma galáxia elíptica, única, tá? Então,
naquele processo de evolução e transformação das galáxias que a gente já tinha visto, né, no modelo hierárquico e assim por diante. E junto com elas, todas aquelas outras galáxias que estão orbitando também, nesse meio tempo, também vão passar por vários processos de fusão e de colisão, tá? Então eu também separei um outro vídeo para vocês, para mostrar aqui umas ilustrações sobre como é que será o processo de fusão da nossa galáxia e da galáxia de Andrômeda, para a gente ver como é que vai ficar, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Astronomers have used the Hubble Space Telescope to forecast a future cosmic pileup, the titanic collision of the Milky Way and the Andromeda Galaxy in about 4 billion years' time. The Andromeda Galaxy, some 2.2 million light-years away, is the closest spiral galaxy to our home, the Milky Way. For around a century, astronomers have known that it's moving towards us, but whether or not the two galaxies would actually collide, or simply fly past each other, remained unclear. Now, a team of astronomers has used the Hubble Space Telescope to shed light on this question by looking at the motion of stars in the Andromeda Galaxy. Okay, we wanted to figure out how Andromeda was moving through space. So in order to do that, we measured the location of the Andromeda stars relative to the background galaxies. In 2002, they were in one place, and in 2010, they were in a slightly different place. And that allowed us to measure the motion over a period of 8 years. The motion is actually incredibly subtle and not obvious to the human eye, even when looking at Hubble's sharp images. However, sophisticated image analysis revealed tiny movements that the scientists were able to project into the future. Based on these findings, it is finally possible to show what will happen to the Milky Way over the next 8 billion years. As the galaxies drift closer, and then collide and gradually merge into a single, larger, elliptical galaxy with reddish stars. And yet the solar system should in fact survive this huge crash. No, the reason we think that our solar system will not be much affected by this collision between the Milky Way and Andromeda is that galaxies are actually mostly empty space. Even though our galaxy, as well as the Andromeda Galaxy, has 100 billion stars in it, they're very far apart. So if two galaxies actually collide with each other, the stars basically pass right between each other. And the chance of two stars directly hitting each other is really, really small. So the likelihood that our solar system will be directly impacted by another star, for example in Andromeda, as we collide with it, is really, really small. Well, if life is still present on Earth when this happens, the changes in the sky will be quite spectacular. Now, they will be very, very slow because the time scales on the scales of galaxies in the universe are very, very long. So you have to think millions of years. But even then, over these time scales of millions of years, we will see big changes. If we wait a few billion years, Andromeda will be huge on the sky. It will be as big as our Milky Way because we'll be very close to it. And then later, when the galaxies merge, the merged remnant of the Milky Way galaxy and Andromeda will look more like an elliptical galaxy, and we will be sitting right in it. So the view of the Milky Way on the night sky will be completely gone, and this band of light will be replaced by a more spheroidal distribution of light. And so the Sun, born in the Milky Way almost 5 billion years ago, will end its life in a new orbit, as part of a new galaxy. Como ele comentou no final do vídeo, né,
Interessante perceber que se você pega esses tempos, né, é uma colisão daqui a aproximadamente 4 bilhões de anos, a gente sabe que o Sol tem ainda em torno de 5 bilhões de anos de tempo de vida. Então, como ele falou, o Sol nasceu na Via Láctea, mas provavelmente vai morrer numa galáxia elíptica, que vai ser o resultado da fusão dessas duas galáxias aí, tá? Curiosa essa constatação dele, né? E também é curioso que o nosso sistema vai evoluir, né, para uma galáxia maior ainda do que já é, né? Porque a Via Láctea e a Andrômeda são duas galáxias espirais gigantes, então vão formar uma galáxia elíptica ainda maior do que já são. Provavelmente os buracos negros, né, podem acabar se fundindo também, formando um buraco negro ainda mais massivo, né, maior do que a gente já tem, tá? Então, nós temos esse universo formado por esses grupos locais de galáxias. Agora, esses grupos locais de galáxias têm em torno de uma dezena, uma centena de galáxias. E eles ainda formam, né, esses grupos de galáxias, eles estão inseridos em estruturas maiores, que nós chamamos de aglomerados de galáxia. Então, os grupos de galáxia, você pode imaginar, né, fazendo a comparação do Sol, os grupos de galáxias seriam como as estrelas vizinhas do Sol. Algumas dezenas, centenas de estrelas próximas do Sol, que todas elas estão inseridas numa galáxia maior, numa estrutura maior, né? Em termos de universo, nós temos a galáxia, as galáxias vizinhas, que formam um grupo local, e esse grupo local está dentro de um aglomerado de galáxias. Aqui tem a imagem de um aglomerado de galáxias bastante famoso, que é o aglomerado de Virgem, que tem muitas galáxias, é um aglomerado muito grande. Ele tem em torno de diâmetro 16,5 megaparsecs, tá? Desculpa, a distância até nós, e raio de 2,2 megaparsecs. Então aqui você percebe que o tamanho dele já é da ordem da distância dele até a gente. Ou seja, a imagem que você deve começar a fazer aqui é o seguinte: eu tenho os grupos de galáxias formando esses aglomerados e é uma estrutura já que começa a ficar quase contínua, bem diferente do que são as estrelas da galáxia, que uma está muito distante da outra. Quando eu falo de grupos de galáxias, eu começo a formar estruturas mais contínuas, onde o tamanho das estruturas já é da ordem onde a distância entre as estruturas é da ordem do tamanho delas. Tá? Então o universo começa nesse tamanho a parecer mais homogêneo do que ele parecia olhando para a escala de estrelas, escala da nossa galáxia. E isso é muito importante para os modelos cosmológicos, que depois a gente vai discutir. Ou seja, que o universo, ele em larga escala, olhando em tamanho, aumentando, né, o meu panorama de visão aqui, o universo já não parece pontinhos isolados uns dos outros, mas parece uma coisa contínua, tá? Contínua. Esse aglomerado de galáxias tem em torno de 1000 galáxias, tá? 1000 vezes a massa da Via Láctea, e em torno de 1.500 galáxias. Então, num grupo local, uma dezena, uma centena de galáxias, agora a gente passa para milhares de galáxias. E as massas aumentam daí de acordo com a quantidade de galáxias que eu tenho aqui, né? Então você pode ver várias galáxias aqui, tem alguns pontinhos pretos aqui, não são buracos negros, que são estrelas que estão entre a gente e esse aglomerado, então são tampadas para não ofuscar a imagem, né? Então na imagem do telescópio se tampa essas estrelas aqui, ficam essas bolinhas pretas aqui. Porque se a estrela aparecer, vai ofuscar tudo, né? É como tentar tampar o Sol com a mão quando eu quero olhar alguma coisa na direção do Sol. Mais ou menos isso que a gente faz, tá? Então esse aglomerado da Virgem porque está na constelação de Virgem, né? Os aglomerados recebem um nome agora, normalmente da constelação onde eles estão. O aglomerado da Virgem é um aglomerado muito importante, é um dos maiores aglomerados que nós temos próximo de nós, tá? Esse da Virgem aqui. Nós temos vários aglomerados, e cada aglomerado
também vai ter, então, milhares de galáxias e uma estatística de galáxias. E isso é muito importante. A gente observando esses vários aglomerados que tem no universo, a gente pode contar tipos de galáxias e propriedades dessas galáxias nesses aglomerados e comparar essas propriedades, essas contagens que a gente está observando com resultados de modelos que prevêem como é que o universo deve evoluir ao longo do tempo. E daí comparar uma coisa com a outra. Então, alguns dados observacionais. Por exemplo, em termos de aglomerados, tá? Não é mais de galáxias. A matéria escura nos aglomerados também corresponde quase à massa total dos aglomerados. Lembra que na Via Láctea, a matéria escura é 90 e poucos % da massa da Via Láctea, né? Nos aglomerados, a matéria escura também predomina a massa dela, tá? A gente sabe isso da mesma maneira, ou de uma maneira análoga ao que a gente sabe das galáxias, através dos movimentos dos corpos no aglomerado. Então você tem várias galáxias, milhares de galáxias no aglomerado. Se você observa o movimento dessas galáxias, elas também estão se movimentando de maneira que não é condizente com a massa que você infere a partir da luz das galáxias, né? Então elas estão se movimentando muito rápido, tem uma dinâmica de movimento diferente, então tem que ter matéria escura para explicar. Os aglomerados, uma coisa curiosa é que eles têm muito gás dentro dos aglomerados, gás dentro do aglomerado, tá? Mais gás em termos de massa do que a massa das próprias galáxias. Tá? Se você observa, tira imagens desses aglomerados, você vê uma grande emissão que provém do gás que está entre as galáxias, dentro dos aglomerados. Tá? É um gás que está muito quente, né? A temperatura aqui de milhões de Kelvin, um gás bem quente, então você vê muita emissão. Quanto ao tipo de galáxias, eles variam bastante, esses aglomerados, tá? Você tem aglomerados, aí, uma classificação, né? Regulares e irregulares e aglomerados intermediários, e tem a contagem de campo, ou seja, se eu saio contando galáxia a esmo no campo, né? Quanto que eu vou observar? Então aqui a gente tem alguns números interessantes, olha só. Ele separou nessa tabela, né, o autor, elípticas e lenticulares, mas a gente sabe que elas são muito parecidas. Tá? Então, se você somar as duas, você vai ver que aglomerados chamados regulares, eles têm, em geral, 4 vezes mais galáxias elípticas e lenticulares do que galáxias espirais. Então, normalmente, é muito mais comum você encontrar galáxias elípticas do que espirais. Significa que é muito mais comum você encontrar galáxias que não estão formando estrelas, né? Que provavelmente já passaram por processos de fusão também anteriormente, do que galáxias espirais que estão formando estrelas. Essa razão, elípticas e lenticulares para espirais, varia bastante conforme os tipos de aglomerados que você vai observar, tá? Então pode mudar bastante. Isso significa que esses aglomerados, qualquer modelo que eu queira propor para a formação e evolução desses aglomerados, né, precisa ser capaz de explicar uma diversidade grande da composição de galáxias dentro desses aglomerados. Então é preciso ter um modelo que permita contar uma história, né, diferente para vários tipos diferentes de aglomerados. Eu não posso dizer que todos evoluem da mesma maneira. Então preciso explicar isso aí, tá? Aqui tem uma imagem, na verdade são 4 imagens, 3 imagens, e essa daqui é a composição de todas elas, de um aglomerado de galáxias. Então aqui não é a imagem de uma galáxia só, mas de um aglomerado de galáxias. Se você tira a imagem na luz visível, você vai ver isso daqui, várias galáxias. Aqui os pontinhos que você está vendo são galáxias, tá? Aqui nessa região. Você vê várias galáxias. Uma galáxia central, mais importante aqui, né? Mas várias galáxias. Depois, se você tira uma imagem em rádio, você vê essa galáxia da região central aqui e duas espécies de jatos aqui que estão saindo, estão emitindo luz síncroton em rádio, tá? Então, jatos de partículas que estão saindo desses aglomerados e tem tamanhos enormes aqui, tá? Porque como eu falei, cada ponto aqui é uma galáxia, então isso aqui é muito grande. Se você faz uma imagem em raio-x, você vai ver uma emissão muito grande de raio-x no centro aqui. E essa emissão de raio-x é de gás, tá? Muito gás que está emitindo ali. Emissão de gás dentro do aglomerado, espalhado por entre as galáxias, tá? Olha o tamanho aqui da emissão, né? Está entre as galáxias no centro do aglomerado.
Compondo as 3 imagens, a gente vê que tudo está coincidindo aqui, né, com essa galáxia central, mas que as coisas, os fenômenos vão muito além dela, Ela governa, digamos, a dinâmica desse aglomerado de galáxias, mas os efeitos vão bem além dela, tá? Então, por tudo isso aí, a gente consegue inferir uma série de características, por exemplo, para esse aglomerado aqui, por exemplo, que com certeza aqui no centro dessa galáxia central, no núcleo dessa galáxia central, deve ter um buraco negro supermassivo emitindo jatos, como a gente já tinha visto na aula passada. Tá? Eu preciso medir massas de aglomerados. É muito importante que eu seja capaz de medir as massas desses aglomerados para poder propor algum modelo físico. Tá? Tem várias maneiras, algumas dinâmicas, etc. Mas uma maneira muito interessante é usando lentes gravitacionais. A gente já falou delas aqui. Se eu tenho um objeto muito massivo, né, com uma massa bem grande aqui, e eu estou observando aqui com o meu telescópio, né? Então, eu estou olhando aqui. Se tem atrás desse objeto muito massivo, um outro objeto que está emitindo luz, uma estrela ou uma galáxia, tanto faz, esse objeto iria emitir luz em todas as direções, né? Em todas as direções ele estaria emitindo luz. Eventualmente, um raio de luz que ele emitiria para cá, ele vai ser desviado pela atração gravitacional e vai bater, né? Vai vir para cá. Então, eu vou ver arcos de luz aqui, né, desse objeto que está aqui atrás, em torno desse objeto central. Nesse aglomerado aqui, um aglomerado importante, o aglomerado de Abel, você vê isso, por exemplo, em torno dessa galáxia elíptica aqui, muito grande. Então, isso aqui é um aglomerado de galáxias, você tem muitas galáxias aqui, tá? E você vê esses arcos, né? Esses arcos da lente gravitacional em várias posições aqui da imagem, tá? Em várias posições da imagem os arcos estão presentes. Se você usa técnicas de procura aqui desses arcos, você vai identificar em vários locais. Aqui uma imagem composta com tudo. Depois você compara as luzes, né? Tira um espectro de vários pedaços aqui do arco para ter certeza de que são a mesma luz, né? Porque é a mesma fonte, o mesmo objeto. Então, a luz tem que ter as mesmas propriedades. E aí, pela forma da distorção, você consegue inferir a massa do que está aqui dentro, fazendo a lente gravitacional, e inclusive a maneira como a matéria está distribuída ali. Tá? Porque se a matéria for esférica, né, esfericamente distribuída, os arcos vão ser perfeitos, né? Vão ser esféricos também. Se houver uma deformação diferente aqui, vão mudar a forma dos arcos também. Então você consegue inferir, inclusive, a distribuição de matéria nisso dali e consegue daí medir a massa desses aglomerados. É uma técnica importante para medir a massa desses aglomerados. Aqui a gente tem um gráfico que mostra várias medidas, várias maneiras de medir massa nesses aglomerados, tá? Então você tem aqui a massa, né? As unidades aqui tá em 10 a 14 unidades de massa solar, tá? Aproximadamente a massa do nosso aglomerado. Então tem essa unidade aqui e aqui a distância do centro, né, do aglomerado. Então, se você pega alguns aglomerados, lentes gravitacionais mais fortes, que dão uma distorção mais clara, né, você consegue medir a massa mais da região central deles. Depois, aglomerados aqui mais distantes, né, para regiões mais externas do aglomerado, você consegue lentes gravitacionais mais fracas. Depois, também, dispersões e velocidades das galáxias do aglomerado. Pelas medidas de raio-x daquele gás intraaglomerado, você também vai conseguir medir a massa do aglomerado, tá? E depois aqui a massa estimada de gás do aglomerado. Então você consegue, né, ter uma ideia da massa daqueles aglomerados. É uma ideia, né? Você vê aqui, né, as incertezas dessa medida, né? Tem várias incertezas. Em termos de ordem de grandeza, a gente acerta, sabe qual é o valor. Agora, a massa total é uma grandeza bastante difícil de obter, tá? Isso é importante você ter em mente, porque não são números que a gente tem tanta certeza, né?
A gente não tem tanta certeza desses valores. Então, as técnicas permitem estimar, né? Mas certeza absoluta não tem. Tem várias coisas que a gente precisa melhorar nessas medidas aí e levar essa incerteza em consideração na hora de propor também vários modelos cosmológicos. Agora, eu falei dos aglomerados. Se você pega e faz um mapa de aglomerados, você vai ver uma estrutura semelhante a essa. Um aglomerado aqui, outro aglomerado aqui, outros vários aglomerados, tá? A gente estaria aqui, nosso grupo local de galáxias estaria aqui, tá? Então a gente pode falar de um aglomerado de aglomerados. Eu tenho vários grupos, né, com milhares de galáxias. Esses grupos, eles se distribuem assim no espaço e estão interagindo esses grupos entre si gravitacionalmente. Aqui está o aglomerado de Virgem, que é o maior do grupo local de aglomerados. Então agora eu tenho um grupo com vários aglomerados, o maior deles é o aglomerado de Virgem. Está na constelação, na direção da constelação de Virgem, né? Esse grupo de aglomerados, aglomerado de aglomerado, nós chamamos de superaglomerado. Superaglomerado. Então nós temos a galáxia, o grupo local de galáxias, uma dezena de galáxias. Esse grupo local está dentro de um aglomerado de galáxias que tem milhares de galáxias, tá? E esse aglomerado com milhares de galáxias está dentro de um grupo de aglomerados, um superaglomerado, tá? O nosso grupo local, digamos, o nosso superaglomerado local é o superaglomerado de Virgem, que tem esse nome em função do maior aglomerado nesse grupo, que é o aglomerado de Virgem, tá? Então esse é o nosso superaglomerado. Aqui há uma tremenda incerteza em mapear essas estruturas. Não é nada trivial fazer isso, tá? Porque a gente está falando de distâncias enormes e muitas galáxias que não são muito brilhantes, são galáxias pouco brilhantes, tá? Então você tem que observar no céu esses objetos e tentar identificar, olha, esse pontinho que eu estou vendo, essa galáxia que eu estou vendo está em tal distância e está fazendo parte de um grupo aqui, tá? E essa outra galáxia está lá em outra distância e faz parte de um outro grupo, em outra posição. Não é simples fazer isso, na verdade é bastante difícil. Lembra quando a gente estava falando da nossa Via Láctea? E que eu estava falando para vocês, mostrei um vídeo sobre um grupo lá do Rio Grande do Sul tentando descobrir se a nossa galáxia tinha um braço a mais ou não, se ela tinha 3 ou 4 braços espirais. Se já era difícil saber se a nossa galáxia tinha 3 ou 4 braços espirais, imagina saber a estrutura certinha do nosso superaglomerado de galáxias, tá? A gente também está dentro dele, também vai ter essa dificuldade, tá? De observar o nosso superaglomerado de galáxias. Mas, dentro das incertezas, a gente pode dizer que existe essa estrutura, ela é relativamente bem mapeada no contexto geral, mas certamente tem algumas incertezas aí, tá? A maior fonte de incerteza é a dinâmica desse superaglomerado. Deixa eu apagar um pouquinho a luz para melhorar o contraste. É a dinâmica, porque eu consigo observar as galáxias e medir a distância delas com uma certa incerteza, mas eu consigo. Agora, o movimento das galáxias, em geral, o que eu vejo é um movimento de expansão do universo. É mais difícil eu medir outros tipos de movimento. Eu consigo ver uma galáxia se afastando de mim, né? Mas eu não consigo ver se ela... É difícil de ver ela se movimentando nas outras direções. Então, pegar a dinâmica de toda essa estrutura é difícil, é muito sofisticado, tá? E se eu não tenho a dinâmica, é difícil eu provar que as coisas estão ligadas gravitacionalmente. Porque como é que eu posso dizer que há uma órbita ou não, tá? Então, à medida que eu vou aumentando as escalas, aumento as dúvidas aqui também de como é que deveria. Então, isso daqui é uma estrutura do grupo local de superaglomerados. A gente tem que agora tentar fazer um esforço para lembrar todas as escalas, né? Galáxia, grupo local de galáxias, aglomerados, superaglomerados e agora o grupo local de superaglomerados. Nós temos o superaglomerado de Virgem, foi colocado aqui no centro, e vários outros superaglomerados aqui em volta do superaglomerado de Virgem, especialmente aqui embaixo tem o superaglomerado de Perseus e Peixes, tá?
que daqui a pouco ele vai aparecer num vídeo que eu vou mostrar para vocês. Superaglomerado de Virgem e de Perseus e Peixes, tá? São 2 superaglomerados aqui, né? O nosso e um bem próximo da gente, e vários outros superaglomerados. Então, em escala cosmológica, olhando cada vez mais, num campo cada vez maior no universo, o que eu vejo é as estruturas cada vez mais próximas umas das outras e formando, né, essa distribuição aqui heterogênea, mas que forma regiões aqui, né? Posso fazer recortes mais homogêneos do universo, tá? Agora, como eu estava falando, a maior dificuldade nesse tipo de estudos de aglomerados é identificar que se eu observo um aglomerado de galáxias, bom, já é difícil dizer que aquela estrutura é um aglomerado de galáxias, não é algo trivial, mas eu estou observando uma estrutura e eu determinei que ele é um aglomerado de galáxias. Bom, de que superaglomerado ela faz parte? Para ser bem preciso, eu só poderia dizer isso se eu soubesse com certeza o movimento de todos esses objetos. Porque pelo movimento eu posso rastrear de que aglomerado ela faz parte, tá? É mais ou menos, eu vou mostrar um vídeo agora para vocês, e o vídeo fala disso, é mais ou menos como estudar bacias hidrográficas. Se você tem um mapa, tá? Eu te dou um mapa com vários rios. Pensa uma região do planeta aí, não vou te dizer qual é, né? Uma região do planeta, e eu te indico os vários rios que tem nessa região. Como é que você pode determinar as bacias hidrográficas, ou seja, as regiões para onde esses rios estão correndo, né? Tem uma divisão a partir de onde os rios correm para um lado ou correm para o outro e formam bacias hidrográficas diferentes. Você precisa da dinâmica disso ali, né? Se você tiver só o mapa com os rios, fica difícil você saber exatamente quais são essas bacias hidrográficas. Então, para saber exatamente que galáxias fazem parte de que aglomerados e quais aglomerados fazem parte de que superaglomerados, eu preciso ver o movimento de tudo isso. Mas é bastante difícil fazer essa medida. Aqui eu vou mostrar um vídeo que foi publicado por um artigo que saiu na Nature e que os autores aparentemente, né, conseguiram fazer pela primeira vez uma medida detalhada do movimento das galáxias, nesses aglomerados. Então, esses vários filamentos seriam esses movimentos das galáxias. Vou mostrar isso aí para vocês. Somewhere in the universe is a small blue planet, the third rock from a star called the Sun, just one of billions of stars in a spiral galaxy known as the Milky Way. But where in the universe is the Milky Way? A team of scientists gathered data on more than 8,000 of the galaxies that surround us. They mapped each galaxy's position and movement in space. And, for the first time, they've shown that the Milky Way is part of a much larger system of galaxies, a supercluster that they have named Laniakea. The Milky Way is nested in the furthest reaches of this structure, on the outskirts. The entire universe can be seen as an intricate network of galaxies, a cosmic web. Some areas are almost empty, dark voids. Others are densely packed with galaxies in regions known as superclusters. Superclusters are the biggest structures found in the universe, but scientists have struggled to define where one ends and another begins. To map our home supercluster, a team led by Brent Tully at the University of Hawaii studied the motions of the galaxies around us in unprecedented detail. Even though the entire universe is expanding rapidly, gravity is also at work, pulling against this acceleration. By discounting cosmic expansion, the team worked out which galaxies are being pulled towards us, shown in blue, and which are being pulled away, shown in red. This enabled them to create a map of cosmic flows, the paths that galaxies migrate along, tugged at a tiny pace by the force of gravity. Using this motion, they came up with a new way to map the distribution of matter in the universe. Delving into our home supercluster, you can see that most galaxies are being pulled towards a dense centre. This is known as the Great Attractor. Our galaxy is among those sliding towards this patch of space, which dominates our region of the universe. Let's take a different view. Each circle represents a galaxy. Again, we can see most galaxies being pulled towards the Great Attractor in the direction of the arrows.
Between the Great Attractor and us, the Milky Way, there's a relatively empty area, a blue void. And next to us is Virgo, a large and dense cluster whose bright galaxies have been observed from Earth for centuries. Until now, astronomers grouped us, the Milky Way and its surrounding galaxies, with Virgo and nearly 100 other clusters in a supercluster that stretches 100 million light-years across. But using this new technique, we can see that this is just the tip of the iceberg. This cluster of clusters is merely an appendage of a much larger supercluster, more than 100 times bigger and more massive. But how did the team know how to redraw the boundaries of this cosmic map? Here's our supercluster in black and a neighbouring structure, Perseus Pisces, in red. Scientists defined the boundary as the points where the flows of galaxies diverge, like water dividing at a watershed. This is where neighbouring structures shear apart. This is the first clear definition of a supercluster. Laniakea means immeasurable heaven in Hawaiian, a fitting name for the vast community of galaxies that we are a part of. So now we know that on the edge of a supercluster called Laniakea, in a galaxy called the Milky Way, around a star we call the Sun, there is a small blue planet, our home. Então, eles deram esse nome, né? Laniakea, que significa céu incomensurável, ou seja, o céu que não dá para medir, né? De tão grande que ele é. E algumas coisas são importantes, que passaram no vídeo são importantes e gostaria de relembrar. A primeira coisa é que ele lembra aí, né? Quem fez o vídeo, a pessoa que fez o vídeo está lembrando que o universo, em larga escala, ele parece muito com uma teia, né? Você tem filamentos onde estão as galáxias. Então, esses filamentos seriam esses superaglomerados, né? Tem vários aglomerados de galáxias nesses filamentos. E entre os filamentos, essa teia tridimensional, né? Você tem vazios. Regiões com muitos vazios, onde aparentemente não tem muita coisa. Ou seja, a impressão que dá, depois a gente vai mostrar várias simulações nesse sentido, a impressão que dá é que a gente pode imaginar um universo que surgiu e ele relativamente homogêneo e a gravidade começou a puxar as coisas em torno de algumas regiões mais densas. Então, se eu tinha um ponto, uma região mais densa, os objetos começaram a vir para essa região, atraídos pela gravidade, deixando outras regiões vazias, formando essa estrutura filamentosa do universo em larga escala, mas muito larga escala, tá? Então, essa estrutura filamentosa. E a outra coisa bastante importante que ele cita ali é que a dificuldade é medir essa dinâmica desses objetos, porque é uma dinâmica que é uma dinâmica que se sobressai, né, à dinâmica geral do universo, que é estar em expansão. A gente vai ver mais para frente. O universo como um todo está se expandindo. Então, o universo tende a se expandir, mas a ação da gravidade ainda mantém algumas estruturas próximas ou ligadas gravitacionalmente entre si. E essa é a medida que eles fizeram. Então, uma diferença sobre o movimento geral de todo o universo. Tá? Aqui nós temos uma medida muito importante em azul, que é um survey, ou seja, uma amostragem de galáxias em todo o céu, feita pelo telescópio Sloan. E o CFA aqui, tá? O Sloan é um telescópio muito importante para a cosmologia hoje. O Hubble é um telescópio importante também, mas o Sloan ele conseguiu dados que a gente não tinha até então. E hoje a gente tem vários outros programas semelhantes ao Sloan rodando, tá? O Sloan foi um dos primeiros que teve uma quantidade massiva de dados e ele impactou muito no nosso conhecimento de cosmologia hoje. De modo que hoje, depois do Sloan, ele ainda está funcionando, né? Mas depois do Sloan, a gente pode falar com bastante propriedade de uma cosmologia observacional. Uma coisa que há algumas décadas atrás não existia praticamente. Tá? Toda a cosmologia, algumas décadas atrás, era praticamente teórica, saía da cabeça das pessoas. Tá?
a gente tinha alguns dados, mas muito pouca coisa. E hoje não, hoje a gente já pode falar numa cosmologia observacional, umas verdadeiras restrições observacionais aos modelos cosmológicos. Por exemplo, o que a gente tem aqui? O Sloan, antes de eu explicar ali, o Sloan ele é um telescópio robótico que fica varrendo o céu, tirando imagens repetidamente do céu, de todo o céu. Ele faz uma varredura do céu, um survey que a gente chama, tá? Em vários comprimentos de onda. Então ele pega esses dados, ele tem vários softwares que fazem uma análise prévia e armazena esses dados e depois os astrofísicos vão estudar esses dados. E o survey, e os dados do Sloan, eles ficam privados por um tempo, né, para a equipe do Sloan poder analisar, e depois eles são divulgados publicamente, são abertos, são gratuitos. Se você entrar na página do Sloan, né, Sloan Digital Sky Survey, se você entrar na página do Sloan, você consegue baixar uma quantidade inacreditável de dados. Então, se você tem um modelo cosmológico e você quer testar, uma boa maneira de começar testando seu modelo é entrando no Sloan, baixando os dados e verificar se estão de acordo com o seu modelo. Aqui você tem, em azul, alguns dados do Sloan, do CFA também, esse quadrinho menor, mas onde você tem o quê? Distância, a gente estaria aqui no centro, né? Então, distância, tá? Distância. A distância aqui, na verdade, é o redshift, né? A velocidade com que a galáxia se afasta da gente, em função da posição no céu. E ele não, nesse gráfico aqui eu não tenho todo o céu, eu tenho uma fatia. Então ele observou uma fatia do céu, tá? Uma certa espessura do céu. E esses pontos aqui, na verdade, são milhões e milhões de galáxias. Cada pontinho é uma galáxia. Ele está mapeando essas galáxias no céu, em 2D. Você vê aqui essas estruturas filamentosas que eu estava falando, né? Por exemplo, aqui tem uma estrutura muito grande que se estende por distâncias enormes, que seria a chamada Grande Muralha, ou Grande Muro, tá? Que o Sloan conseguiu mapear com uma precisão enorme. Mas nessas outras regiões você percebe bem claro assim, essa distribuição filamentosa aqui do universo. Quanto mais longe você está, mais difícil fica de fazer a medida também, né? As galáxias ficam mais apagadas. Aqui embaixo, em vermelho, você tem uma simulação computacional da formação e evolução do universo. Então, a gente pode comparar essa simulação com os dados. Você não espera necessariamente uma reprodução de 1 para 1, ou seja, que seja tudo igual. O que você espera é que seja igual à estatística. Então, se essa estrutura filamentosa, né, eu devo ter escalas semelhantes. Se aqui os filamentos têm um tamanho, bem grosso, né, de uma maneira bem grosseira, da ponta do meu dedo, aqui também tem que ter um tamanho típico da ponta do meu dedo. Eu não posso ter estruturas filamentosas desse tamanho aqui e estruturas filamentosas desse tamanho aqui desse outro lado. Elas têm que ter uma relação entre elas, tá? Então, para mim a simulação está certa, funcionando, né? E há várias outras relações estatísticas e distribuição que eu posso comparar das simulações com isso daqui. Na realidade, eu posso comparar muito mais coisa ainda, muito mais coisa, tá? Eu posso, nas simulações, ver como é que funciona o universo. Eu posso, por exemplo, na simulação eu posso controlar que tipo de dados eu tenho, né? Mas eu posso ver como é que uma galáxia me apareceria, né? Por exemplo, eu tenho uma galáxia aqui. Eu posso ver como é que ela me apareceria no raio-x, no visível, ou só uma faixa específica do visível, numa banda determinada do Sloan, numa banda fotométrica determinada do Hubble e assim por diante. Posso ver como é que seria no visível, onde estariam as estrelas se formando. Eu posso olhar só o gás para ver a estrutura do gás. Então, nas simulações, eu consigo ver uma série de detalhes. E a partir desses detalhes, dizer, olha, alguém pode vir e dizer, eu tenho um telescópio que observa nessa faixa espectral, ele consegue ir até redshift tanto e fazer essa e essa outra medida. Que tipo de coisa ele deve ver? Que tipo de coisa ele vai ver, né, na sua simulação? Aí eu posso pegar os dados da minha simulação e dizer, olha, na minha simulação ele veria isso daqui.
Ah, bom, os dados que eu estou vendo são esses. São iguais ou não são? Eu posso comparar essas coisas, tá? Então, uma simulação aqui enorme, tá? Aqui tem alguns dados dessa simulação, né? 8.000 computadores rodando a simulação por 3 meses seguido, tá? Para fazer a simulação. Ela colocou aqui o modelo cosmológico do Lambda CDM, né? Ou seja, energia escura e matéria escura fria, que a gente vai falar mais tarde, quando falar de modelos cosmológicos. Colocou gás na distribuição das galáxias, poeira, estrelas e efeitos de buracos negros também. Os efeitos gravitacionais, a dinâmica, né? A presença de um buraco negro, como eu falei, afeta a dinâmica das galáxias, né? Então eles colocaram tudo isso, toda essa física nessas simulações e obtiveram um monte de informações nessa simulação aqui. Simulações que mostram como o universo evoluiu ao longo do tempo. Deixa eu apagar aqui para dar um bom contraste. Simulações mostrando como o universo evoluiu ao longo do tempo. Então eu posso, por exemplo, colocar só a distribuição de matéria escura. Onde é vermelho tem mais matéria escura e onde é negro não tem matéria escura, tá? Então eu posso ver aqui, olha só, o universo no começo, lá no começo da formação do universo, eu tinha matéria escura distribuída homogeneamente. À medida que o tempo passa, né, aqui seria hoje, tá? Aqui não é exatamente o começo, mas é próximo, bastante tempo atrás. À medida que o tempo passa, a matéria escura vai se concentrando nessas formas filamentosas, que também é onde está distribuída a matéria comum, em torno dessas regiões filamentosas. Aqui a distribuição de gás, que vai me dar a emissão em raio-x. Lembra que eu tenho muita emissão de raio-x em superaglomerados, porque eu tenho muito gás. O gás é mais importante nos superaglomerados do que a massa de galáxia. Lembra dos números? A quantidade de gás e massa é algo em torno de 15%, enquanto a massa das galáxias, 2, 3% só, tá? Que temperaturas do gás, composição química do gás. Então, à medida que o tempo passa, o gás vai enriquecendo quimicamente por causa da formação e morte das estrelas, né, nessas estruturas. Então, isso daqui é uma evolução temporal do universo, está em redshift. Então, eu posso pegar agora os dados do Sloan e de outros telescópios que vão fazer isso, e posso dizer, olha, se eu observar em redshift tanto, eu vou ver isso. Se eu observar em redshift outro valor, eu vou ver isso. E comparar todas essas coisas, tá? Para cercar direito os meus modelos. Aqui, por exemplo, nós temos um diapasão de Hubble das galáxias da simulação. Então, ele mostra várias galáxias que se formaram nessa simulação, né? Desde galáxias elípticas, espirais e diversas galáxias irregulares. Então, ele simula a formação e evolução dessas galáxias e encontra, né, toda essa diversidade. E aí eu posso contar quantas elípticas, quantas espirais eu tenho nesses aglomerados, que tipo de elípticas eu tenho, né, massas dessas elípticas, uma série de dados físicos eu posso pegar, né, dessas simulações aqui, né, e tentar comparar isso daqui, né, com alguns dados que eu tenha. Tá? Na verdade, isso aqui pode inclusive me ajudar a construir telescópios. Porque se eu tenho modelos, imagine que eu tenho 2 modelos cosmológicos, tá? Tenho 2 modelos cosmológicos. Então, um prevê que deve ter tanto de, por exemplo, matéria escura e outro prevê que tem outro valor. Eu posso rodar os 2 modelos cosmológicos, simular os 2 e tentar observar diferenças de previsão entre os 2 aqui. Porque esses modelos não é algo que eu possa montar equações analiticamente, né, e resolver essas equações. São muito complicadas. Então eu posso rodar vários universos simulados e ver, olha, as diferenças vão estar na luz ultravioleta das galáxias. Ou as diferenças vão estar na distribuição de massa com o tempo. Ou na forma da estrutura filamentosa. Em algumas simulações, as estruturas filamentosas têm tal tamanho, em outras têm outro tamanho. E eu posso daí testar pensando assim, bom, que tipo de telescópio eu preciso para ter dados que separem o modelo A do modelo B? E aí a gente pode construir um telescópio especificamente para testar uma previsão como essa daqui. Assim como a física nuclear constrói aceleradores e partículas especificamente para testar previsões de física nuclear. Assim como fez com o LHC, né? Para tentar detectar o bóson de Higgs e outras partículas aí exóticas que a gente
acredita que existam, tá? Então, isso daqui é muito importante, esse tipo de simulação, para a gente, inclusive, direcionar a cosmologia observacional nos próximos anos, tá? Eu vou ficar por aqui hoje, e daí nas próximas aulas a gente vai falar de cosmologia. Vamos começar a falar mais em cosmologia, tá bom, gente? Obrigado.